e senhores, sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. Fala família, tudo bem com vocês? Está começando mais um Podcota, só que hoje de uma forma meio diferente, é claro, que é externo. Sim, eu tô aqui com essas estrelas, o Xaxá, o Gustavo e, é claro, a nossa estrela, né? Então, vamos lá família! Primeiramente, pergunta pra você, Gustavo, como surgiu a inspiração para a trama de Uma Carta para Papai Noel? E qual foi a decisão de ambientar a história no Brasil? Porque você poderia ter feito, exemplo, as cenas que é de neve, você poderia ter ido para outro país. E qual foi a sua escolha e por que foi a sua escolha de ter feito aqui no Brasil? Oi, pessoal do Podcota, tudo bom? E aí, cara, minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos hoje, mas ela tinha 6 anos e a gente escreveu uma carta para o Papai Noel cheia de perguntas curiosas e tal. Queria saber se ele gostava de lasanha, se ele sabia andar de bicicleta, se o trenó afundava na neve, se os doentes ganhavam presente. Ali surgiu a ideia de fazer um filme, né, sobre a vida do Papai Noel, porque a gente se deu conta o que o Papai Noel faz no resto do ano. Né? Nunca ninguém se pergunta isso, né? A gente só sabe, Papai Noel no dia do Natal vai lá. E os outros 364 dias ele faz o quê? Então o filme tinha muito dessa pergunta assim, o que o Papai Noel faz durante o ano? Então surgiu a ideia. Já no filme lá, a questão dos efeitos, cara, a gente podia realmente ter ido para neve, se ela ia lá para o Polo Norte, podia ter ido ali para o Chile, para a Argentina, mas a gente acabou criando todos esses cenários em um estúdio com fundo croma, que o pessoal deve saber o que que é, né? De fundo Famoso verde. fundo verde. E aí a gente fez. Então era muito doido para esses dois aqui, o resto da turma, atuar. Tu, por exemplo, na cena da montanha-russa, que eles têm que descer e vai para frente, vai para o lado e tal, paradinho ali, e a gente vê no filme, tava a montanha-russa andando por tudo, assim, né? Não pode contar muito, vocês vão ver onde é que tem uma montanha-russa no filme, hein? Não dando spoiler, mas já dando. É bem isso. É isso aí. E pode nos contar sobre a experiência de filmar um filme com diferentes locações no Rio Grande do Sul e como que foi isso? Boa parte do filme foi em estúdio, né? Que essas cenas meio assim, a própria casa de acolhimento, a cena externa dela, que é onde as crianças vivem, ela foi feita lá perto do estúdio. Curiosamente, a gente achou uma casa antiga que tem mais de 100 anos, né, para ser a casa a partir de fora. A partir de dentro também, construída em estúdio, como boa parte, assim, do cinema mais comercial, digamos assim, faz muito em estúdio, né? O cinema mais autoral, ele vai muito para locação. Ele vai para um edifício, vai para um sítio, vai para uma coisa assim. Então a gente variou. Mas tem uma cena muito curiosa, o pessoal vai ver, que é uma cena dos túneis secretos. Tem túneis secretos nesse filme, né, Ah, eu Papai já Noel? vi. Então, essa cena, esse lugar existia. Sério? Era uma piscina de um hotel, com uma caverna toda. Assim, o pessoal vai ver, tá no trailer aí. Parece É uma a cena. gruta que eles falaram. É muito doido aquilo existia, já de verdade. E aí a gente achou, De então. todas as cenas, eu pensei que essa era feita em CGI. É, Tipo, era feita com chroma computação, key, assim, computação gráfica. Mas não, caraca, tava lá. que incrível. Ali. E você mencionou que os efeitos especiais são uma marca no filme. E como que esses efeitos contribuíram para a narrativa e um visual único da produção? Boa pergunta. Então, gente, vocês vê lá, o filme ele tem tipo 700 cortes, tá? 700 planos, né? E desses 700, cerca de 500 tem efeito. Só que às vezes o efeito é para pagar uma coisinha de cenário, é para fazer um pouquinho de neve, que as pessoas eles não contam que é um efeito e a gente acha que é de verdade. Mas tem outros efeitos que são para criar a montanha-russa, o mundo Minecraft, Nossa, o minha cena espaço favorita é sideral. essa, Pois sinceramente. é. E aí, então, tem um monte de gigantescos para fazer, assim como esses aí. Eu acho que essas são umas coisas bem divertidas que tem, né, dentro da história. E aí a gente tem, claro, tu pergunta para os atores como é que foi atuar, né, para ver Verdade. isso. Como que foi pra vocês dois atuarem sem ver? Porque eu falei com as crianças no Estúdio 1 e eles falaram que, ai, que não sei o que a gente não sabia o que que era, então era muito legal gravar nessas partes com fundo verde, porque a gente não sabia o que queria vir. E como que foi pra vocês atuarem sem saber o que poderia vir? Primeiramente, Xaxá. Bom, a gente foi muito bem orientado pela direção, pela produção, né? E que explicava muito bem o que estava acontecendo naquele azul que a gente tinha ao fundo e que a gente contou com a nossa imaginação, né? E de saber que ali existiam pessoas responsáveis que iam forrar tudo aquilo ali com paisagens, com neve, com tudo que a gente precisava para o filme, para a narrativa do filme, né?
eu acho que trabalhar sabendo que tinha toda uma equipe de efeitos especiais afiada e que traria um resultado super positivo ao filme, como de fato trouxe, né? Isso nos deu uma segurança para a gente trabalhar e se divertir acima de tudo. Que é o importante, né? Se divertir. Agora você, nossa diva. Imagina, olha, foi muito bom, difícil, eu acho super difícil imaginar. Aí assim, agora você está vendo um dragão. Do dragão é ótimo. E ele ia dirigindo a cena e a gente ficava. Por exemplo, a minha imaginação é uma, a dele é outra, o do editor é outra. Então, assim, tem que juntar todas as imaginações para a coisa acontecer direito. Mas foi muito divertido essa hora assim da gente imaginar e da gente se jogar. Foi muito bom, eu me diverti. Que é importante, se divertir, né, gente? E agora pra você, como que foi? Qual foi os desafios encontrados em relação aos efeitos especiais? Porque eu, sinceramente, eu olhando assim, eu não tenho uma visão muito ampla sobre isso, porque não é um assunto que eu domino. Mas eu acho que foi muito difícil. Eu acho que é difícil, né, fazer assim. E pra você, qual foi um desafio que você encontrou? Cara, tinha, assim, uma coisa que é legal é que sempre tem profissionais que entendem do assunto, né? Então eu, como diretor, eu tenho que entender o que eu quero, traduzir o que eu quero, mas tem o pessoal lá, por exemplo, da Forno FX, que é a empresa que fez os efeitos, ia lá o Pedro Marques pro set com umas coisas muito doidas, umas bolas assim que faziam 3D, tirava umas fotos malucas, assim, eu dizia, tá, confiamos que vai dar certo isso aí. E aí o cara dizia pra gente, melhor fazer assim, melhor fazer assim, a gente fazia mais ou menos ali como ele sugeria, mas eu sabendo que ia dar certo, né? Uhum. Então, o maior desafio para mim, às vezes, não era nem exatamente pensar em feito, mas traduzir para o elenco o O que que vai era a passar? cena, o que está Que é mais atrás. difícil. E agora vira para cá na montanha-russa e É. vira para aí, vira para lá. Por exemplo, a Totia tinha que se divertir na montanha-russa. O Xaxá se assustava, o Papai Noel se assustava, mas depois se divertia. A Polly não, ela tinha que estar com medo, um pavor terrível nas cenas inteiras de montanha-russa. E o Caetano estava lá, meio porque ela ficava fofando, esmagando ele. Então, às vezes era essa traduzir para a galera. E aí eles davam o show deles lá, que é o que a gente vê no filme, né? Entendi. Agora uma última pergunta pra você. Como que você equilibrou o universo conhecido dos elementos do Natal com elementos brasileiros na produção? Porque o Natal, se você parar pra pensar assim, você for pegar bem a fundo o Natal, é uma tradição meio que dos Estados Unidos. Tanto que o Papai Noel, ele usa aquelas roupas enormes, aqueles gorros, aquelas coisas vermelhas, por conta do frio que lá fora nos Estados Unidos e em outros países é muito frio e lá neva no Natal. Tanto que aqui é verão. E eu até me pergunto pra você, como que foi estar com aquelas roupas enormes, cheias, não em todas as cenas, mas aquelas roupas, porque devia estar muito calor na época. Eu acho, né? Olha, um sofrimento, né? Mas a gente consegue não sentir, né? Que a gente está ali com o personagem, carregando aquele personagem, então o que está por cima do personagem pouco importa, né? Mas também tem a vantagem dele chegar no Brasil e se transformar em outro personagem também. Sim. Então esse personagem é um pouquinho mais refrescante, né? Papai Noel de Havaianas, pô. Tem essa cena aqui que ele tá com essa roupa. É exatamente isso. Eles são de férias numa ilha, né? Os dois, eles devem ter uma ilha particular lá da UFA, né? Que é a União Faminta dos Ajudantes, onde eles vão fazer da colônia de férias da UFA. Cara, assim, que eu acho que o Natal é uma coisa da vida de todo mundo, né? Mesmo que a questão do figurino, realmente a gente se pergunta, né? O figurino do Papai Noel, porque ele veio lá do Polo Norte, afinal faz frio, né? Nem os Estados Unidos ele fez lá, encampou algumas ideias, mas o Papai Noel ele pertence à vida de todo mundo que é criança e que tem essa tradição, né? Claro, tem países que não tem o Papai Noel, tem de religiões que não tem esse momento do Natal, né? Mas acho que o Papai Noel, como ele faz parte da nossa infância, de todos nós, e depois que a gente fica adulto, da infância dos nossos filhos, dos nossos netos e tal, né? Acho que é natural que isso tenha, que possa existir um filme brasileiro, como já existiram vários outros, né? Lembra os Trapalhões, faziam um tempo atrás, todo ano uns especiais de Natal e coisa assim. Então, acho que isso foi natural, assim, porque ele sempre fez parte da minha vida, né? Essa figura do Papai Noel, então acho que seria natural que talvez um dia eu fizesse um filme, né, sobre ele sem me questionar sobre, se ele é daqui ou não é, ou o que está aqui, né? A gente só trouxe, claro, os elementos do Rio Grande do Sul, onde eu moro, onde eu dirijo.
Então o filme se passa em uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Caraca, que legal. E pra vocês, agora pra todo mundo aqui, uma pergunta geral. Pra vocês, qual é a importância de fazer um filme, protagonizar um filme que visa entreter toda a família brasileira? Porque até como as meninas disseram na sala do lado, que a maioria dos filmes de Natal, filmes infantis, só as crianças, é uma experiência legal só para as crianças. E os pais, na maioria das vezes, estão lá só para assistir por conta das crianças. E esse filme, não, eu senti que o papai, a mamãe, o vovô, vovó, todo mundo iria gostar. Então, qual que é a importância? Bom, esse filme vem para tapar um buraco de filmes infantis e filmes infantis de Natal, né? Não é uma tradição brasileira. Mas eu acho assim que ele tem uma qualidade tão grande e engloba tantos gêneros de aventura, de comédia, de filme de sentimentos, e que isso gerou um produto que vai ser um grande presente para as crianças se que os pais, ou os avós, ou os tios nos levem para assistir. É um presente inesquecível, realmente, e muito valioso, mais valioso que qualquer outro presente que essa criança pode ganhar, é vir assistir esse filme, Uma Carta para o Papai Noel. E eu posso falar mais uma Pode, à coisa? Porque eu vontade. acho que o seguinte, eu acho que o grande barato desse filme, de agradar a todos, porque eu acho que tem uma visão também do diretor e dos roteiristas não tratarem a criança como criança, sabe? Não como criança, mas como débil mental que não entende de nada. Então, a gente fala de assuntos super adultos, mas de uma forma que a criança entenda e que o adulto também entenda. Então, eu acho por isso que pega criança, pega adulto, a gente fala de coisas de adoção, a gente fala de amizade, tudo isso que a criança também percebe, mas que o adulto percebe também de uma outra forma. Então, acho que essa linguagem que o diretor colocou, que por isso que bate em todo mundo. Tem uma. Oh, cortei ali. De Não, boa, porque de tem uma boa. coisa muito legal, que as pessoas saem do cinema e elas dizem, eu chorei. Os adultos, né, eu chorei, eu me identifiquei, porque tem várias coisas que a gente bota, até brincadeiras como Star Wars, por exemplo, que um adulto se identifica. Então tem várias referências dentro do Star filme, né? Wars. I love Star Wars. E acho que a gente vê várias pessoas dizendo, eu me emocionei, eu ri. Então tá tocando esses adultos que vão ver assistir também. Então, acho que é para eles também. Sim, e faz muito sentido, porque as crianças, hoje em dia, pelo menos a gigantesca maioria, elas só manda presente falando, Papai Noel, eu quero um PlayStation 5, tá? Se vira, negão. Mas não manda assim, como você tá? Você tá bem? Como foi seu dia? Então eu acho que isso afeta também o personagem. Não só o personagem, mas sim o Papai Noel em si, né, no caso. Traz uma ideia muito legal. E agora, verdade, família, uma coisa que é muito importante vocês virem assistir o filme na primeira semana, porque isso dá muita força pra gente e faz o filme ficar mais tempo, durante um período maior, nos cinemas. Então vai dar tempo de você levar a mamãe, a vovó, o vovô, a titia, o titio, o papagaio, o cachorro, todo mundo que você quiser ir levar ao cinema. Vai dar tempo, né, família? E é claro, agora eu tenho uma pergunta muito assim pra vocês. Ai, Se aconteceu alguma coisa que deu vergonha pra vocês durante as gravações, aconteceu? Alguma coisa que falavam, putz, mas vai assim mesmo? Já aconteceu nesse filme? nesse filme. Teve o dia que tu sofreu ali no Ixi, sótão, conta, né? conta, conta. Que tava calorão, Não, mas Não? assim, não, Não não, é? vai assim mesmo, não. Mas assim, teve É. uma cena que eu tinha que rolar a escada, é isso? É Aham, que essa tinha cena da que fazer. escada? Isso é muito legal, porque ela não quis dublê, e tinha dublê pra ela. Tinha dublê para mim? Não, gente, mas o filme é de ação, eu gosto de ação. Então, assim, eu tinha que rolar a escada, na verdade é uma escada, e que ela transforma numa rampa Aham. e eu tinha que escorregar. Aí ele falou assim: quer dublê? Eu falei: não. Aí machucou um pouquinho as costas. Vai 2, vai 3, vai 4 vezes. Eu falei assim: mas eu vou fazer. E deu certo. E deu Fez. certo. E ficou lindo no filme, Aham, sim, tá adorei a cena, divertida. ficou incrível. Sim, a gente não sabia, claro, preparamos dublê, né, e tal. Não, não quero, mas a dublê tava lá, era uma bailarina, era uma coisa assim, né? Tava lá. Mas é tipo assim, acho que não teve nada assim que disse isso, aquilo. Teve um dia. A neve também foi difícil.
Qual, né? Qual A das neves? chegada da Qual? Ah, da caminhada em da cima. caminhada da neve. Você É. Por quê? caminhar na neve e tinha uma porta. Tinha uma neve no chão ali. É né? uma neve de estúdio. Uma neve de estúdio. Cara, Neve como de que funciona Sabe isso? como é que faz uma neve de estúdio que a gente fez? Nem ideia. Sal Vai, você vai grosso. falar. 3 toneladas de sal. Sal grosso para fazer o chão de neve. 3 toneladas. É. Eu imaginei você E chegando no foi mercado. usado depois voltou o sal grosso, não foi fora, voltou Aí, para Se você tá fazendo churrasco, saiba que você. Pode Saiba. comer usando sal grosso do filme Uma Carta para Papai Noel. Vai que você é o sorteado da vida, o jogo da vida te escolheu. É isso, Zé. Pode Mas acontecer. teve um dia uma filmagem que foi bem caótica, que foi justamente dessa cena aqui deles estão na praia, que é Ai, das férias. Porque a gente Hum. tava lá filmando, daqui a pouco veio um temporal e destruiu tudo. Então teve chuva, teve sol. Aí depois era um vento, a gente não conseguia fazer a cena porque o vento batia e é uma placa, e a placa não tá no filme, que a placa dizia Colônia de Férias da UFA. Então a gente teve que botar de pós-produção uma coisinha, porque a gente não conseguia. E os ajudantes do Papai Noel ensaiando umas coreografias, aquelas dentro d'água, sabe, que as Sim. pessoas fazem nada sincronizado, elas ensaiando aquelas coreografias e não puderam botar no filme porque não deu tempo, porque aquele dia foi caos. um caos. Coisas que Um caos, acontecem. Papai Noel, um caos. Um verdadeiro caos. Eu peço tempo, Papai Noel, me dê tempo. E como que foi pra vocês gravarem um filme e protagonizarem um filme que tem um assunto tão sensível e também sem romantizar? Porque é um assunto muito complicado você mexer isso com crianças de orfanatos. E não romantizar isso, que crianças de orfanato, em questão que crianças que não têm a paternidade. Como que vocês fizeram isso? Primeiramente, você. É uma questão bem bacana. Eu já tinha feito um trabalho com casas de acolhimento lá em Porto Alegre, com o Ministério Público, uma juíza. A gente fez pesquisas, a gente foi em casa de acolhimento, a gente conversou com muitas crianças, com seus monitores, com os coordenadores, com o juiz, para entender o cotidiano. E aí, quando fala em romantizar, você tem razão, porque o cinema ele romantiza de uma forma ruim, né? Geralmente mostra orfanato, as crianças estão sofrendo, mais do que elas já sofrem por não ter os pais próximos, né? Elas se vestem mal, elas comem mal, sempre umas gororoba, Sim. num lugar horrível. E não é essa a verdade. As casas de acolhimento no Brasil, no nosso caso no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que é onde a gente trabalhou, elas são casas de acolhimento muito bem estruturadas, com muitas pessoas, com muitos técnicos. As crianças têm 6 refeições, elas têm muitas roupas que elas recebem de doações ou de compra, elas têm lá pessoas que levam ela para a escola. Elas, infelizmente, só não têm o cotidiano da família próximo delas, né? Então, a gente quis mostrar no filme, né, uma casa de acolhimento bacana. A gente não tem culpa se a Leia tem um trauma com o Natal. É um trauma do personagem Leia com o Natal, que a gente vai entender por quê depois e tudo mais, né? Mas ela não é uma pessoa má como um todo, como tem muitas vezes aqueles personagens, né, tipo no Matilda, né, tem uma senhora que é super malvada. Não, a Leia Eu não não é... assisti Matilda. Ah, bom, assistam Matilda, Você que eu não fui muito assistiu? divertido. Não, perdi. Eu fui muito divertido que Ué, sobre tem casa de musical acolhimento. agora. Tem musical Sério? também. Aí eu vou. Muito legal. Eu vou. Então a gente quis fazer uma coisa que vocês trazer uma coisa boa, otimista, onde as crianças têm a questão do apadrinhamento afetivo, que todos nós, adultos, no caso, né, tu ainda não, né, podemos fazer um apadrinhamento afetivo de uma criança, levar ela para passear, para viajar, para conhecer coisas no fim de semana, não necessariamente ser a pessoa que vai adotar essa criança. O padrinho afetivo é qualquer pessoa. Quem adota tem que ter o cadastro nacional, né, lá tudo aprovado. Então tem essas questões aí bacanas que a gente tenta passar com o filme. Caraca, entendi. Agora você, nossa princesa. Olha, o que eu acho é o seguinte, que esse filme, como é feito para criança, de Natal, eu acho que todos esses assuntos que são colocados de apadrinhamento, de adoção, são colocados de uma forma tão no clima do filme, que a gente se emociona, porque vem uma verdade tão dolorida, de uma forma não tão dolorida. Então eu acho que isso que é o grande barato, é falar dos percalços da vida de uma forma mais lúdica. Eu acho que acho que é o grande barato do filme nesse assunto. E também falar de amizade, falar de preocupação com o outro, né? Como o Jonas tem preocupação com o Papai Noel, é o olhar para o outro. E eu acho que isso que é o grande barato do filme. Agora o nosso grande Xaxá. Diga lá. Como que foi? Nosso.
E como que foi? Eita, meu Deus, quase caiu aqui. Como que foi pra você atuar num filme que não pode ser romantizado em questão de crianças de orfanato, mas você também não pode deixar muito duro, uma verdade muito brusca, porque senão não vai ser um filme infantil. Então, como foi pra você? A relação com as crianças do filme foi uma coisa muito importante, porque ele não aparece como o Papai Noel. Sim. Não aparece como aquela figura mítica, e mesmo assim, essa figura mítica foi desconstruída, né? Ele é visto no filme como um ser humano, como uma pessoa que tem seus sentimentos, que tem sua vivência, né? E a relação com as crianças, ele se relaciona como se fosse um conserta tudo. Ele vai lá para consertar as coisas que estão quebradas dentro da casa de acolhimento, né? E isso tem uma relação muito divertida com as crianças, né? E essa diversão foi realmente palpável, foi uma relação real, porque esse trabalho com as crianças do filme foi, foi realmente de troca de energia e troca de ideias, né? E é uma moçada muito talentosa e que nos ensinou muito. Eu aprendi muito com essa molecada. Eu acho que é isso importante, né? Mesmo você, claro, você se divertir, também você aprender as coisas. Porque não adianta você fazer 1000 trabalhos, e em 1000 trabalhos você só aprendeu o que foi lhe ensinado antes de você fazer os trabalhos. É bom você evoluir, você, exemplo, agora eu tô falando com vocês, eu tô aprendendo e eu acho que vocês também. Então é muito importante isso, né? Essa troca de informações. E família, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Infelizmente, chegou ao fim. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Já deixa seu like. Peraí, família, eu vou falar uma coisa aqui. Quando eu vou falar e assistir um filme pra Uma Carta para o Papai Noel, pode? Aí vocês respondem pode, cota, beleza? Tá. Vai. Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum podcast. Ah, e verdade! E assistir o filme Uma Carta para o Papai Noel e dar risada e também se emocionar. Pode! Pode, Cota. Então vem comigo, família! Aqui com esse elenco maravilhoso. Então, lembrando que a gente estamos na estreia do Uma Carta para Papai Noel. Então, é muito importante vocês assistirem na primeira semana, porque dá uma super força para nós que somos atores e, claro, para o nosso elenco maravilhoso. Então, vamos lá! Primeira pergunta para você, Caetano. Como que foi para você interpretar uma criança de um orfanato? E como que você fez para ter emoções vívidas em questão do filme? Como que foi para você? Assim, é muito curioso saber como é a vida de uma criança que não tem os pais, né? Porque é uma vida triste, sabe? Alguém que não tem os pais, assim, para brincar, cuidar dele. Então, foi algo que mexe muito com a emoção, é algo que mexe muito com a emoção das pessoas. E também o Adriano Macegui, que nos ajudou a entrar nesse personagem, porque é uma coisa muito delicada entrar num personagem que não tem os pais, sabe? É muito. Não é que seja difícil, é que é complicado, sabe? Que tu não. É difícil de entender como é que é a vida de alguém que tu nunca teve contato na vida. Eu nunca tive contato com uma pessoa órfã. Entendi. E outra coisa, como que foi pra você atuar num filme infantil que mexe com tantas situações e assuntos tão sensíveis? Essa pergunta não é só pra você, é pra todo mundo. Porque se você parar pra pensar, é uma situação muito difícil, tanto como você disse, porque são crianças que não têm os pais, e até você que faz uma personagem meio malvada com as crianças, quero saber como foi pra você a experiência de cada um gravar esse filme. Primeiramente, quem quer começar? Primeiras damas. Foi muito legal, porque a gente era órfão, né? E o Adri, ele deu uma ele deu uma preparação de 6 meses pra gente, eu acho. E daí a gente foi muito bem preparado pro filme. E a gente começou gravando no Parque Kinijinique, que foi muito legal, porque era um parque, né, externo, assim, e depois a gente foi pra Tec, na PUC. E foi muito legal. Na verdade, eu só ia te corrigir. Foram 3 meses que a gente. 3 ou 2. Foram 3 ou 2, né? E também a gente não só gravou no Parque Kinijinique, né? Como ela disse, como na Tecna PUC e numa escola estadual que tinha em Viamão. E uma parte
E tem uma cena também do filme que a gente fez no Vila Ventura. Que daí tem uma gruta no Vila Ventura que eu, a Polly, o Xaxá e a Toti, a gente... E tava calor demais, parecia uma sauna aquele negócio. Pode falar. E a última cena que a gente vai pro Polo Norte, né? Tava muito calor no dia, tava tipo, tava 40 graus. Daí a gente tinha que usar um monte de roupa por causa que, né, Polo Norte. Só que daí eles ligaram o ar-condicionado, mas foi muito legal. Agora você. Tudo bem, Cota? Eu sou a Elisa Volpato, eu faço a Leia. A Leia é uma espécie de uma vilã, né, no filme. E ela é diretora, né, dessa casa de acolhimento das crianças, e a gente teve uma responsabilidade grande, assim, de retratar, né, esse espaço da casa de acolhimento, porque são lugares que existem e que são muito sérios, assim, né, são espaços que precisam ter uma organização, é todo uma disciplina, né, com as crianças que estão ali. Então a gente visitou uma casa de acolhimento lá em Porto Alegre para entender a rotina dessas crianças, entender quem são as pessoas que se relacionam com elas ali, né, o que elas fazem ali e tudo mais, porque por mais que seja, né, uma ficção e seja também uma comédia, a gente não pode demonstrar, né, esse espaço de uma maneira leviana, assim. Então, eu acho que foi super importante esse contato com uma casa de acolhimento mesmo. E ali no filme, assim, entender que a Leia, ela não gosta, né, muito de celebrar o Natal, mas também não é que ela nega o Natal, né? Ela não é que ela não acredita que Papai Noel não existe. Ela sempre, o Natal existe, o Natal está ali. Ela só não gosta muito de celebrar e não compreende, né, e reforça que os presentes não vieram porque eles não se comportaram e tudo mais. Mas eu acho que tem uma reviravolta interessante, assim, porque a gente depois, lá na frente, a gente vai entender por que ela não gosta de Natal, e que eu acho que tem a ver justamente com essa vivência dela nessa casa de acolhimento com algumas pessoas. Agora faz sentido. Não é? Então, eu acho que você estava perguntando sobre o laboratório, né? De como viver esses personagens sem ter vivido essa experiência que eles viveram, né? Isso que o Caetano está falando, que eles fizeram esse estudo, foi um laboratório de 3 meses, que a Elisa está falando que eles foram conhecer casas de acolhimento, né? É uma parte muito especial do nosso filme, aonde desde a época dos ensaios e da época das gravações, o Gustavo, que é o nosso diretor, sempre teve muito cuidado com essas cenas que se passavam lá, porque exatamente é um tema muito delicado. Muitas crianças, a gente vive no Brasil onde muitas crianças, né, são órfãs de alguma maneira, ou de pai, ou de mãe, ou de ambos. Então, é muito bonito também lembrar dessas crianças, né, sobre essa parte, né, do Brasil, dessas crianças que não têm esse acolhimento mesmo, né? Então, eu acho que um dos momentos mais legais do filme é sobre esse tema, é sobre como as crianças cuidam uma das outras, é a memória afetiva também de natais que a gente passou da nossa família, de história das nossas famílias que de repente não foram tão boas e que a gente tenta levar isso no filme para poder viver essas histórias sobre Natal. Eu acho que no meu lugar eu não tive esse lugar no filme, né? De estar nessa parte da casa de acolhimento, assim, né? De fazer parte. O meu personagem ele é muito lúdico. Mas eu lembro de também trazer essas lembranças do Natal, as boas e as ruins, para criar também esse personagem, né? A gente não fala só das coisas boas, a gente fala das coisas reais que acontecem mesmo. Eu acho que é isso. E agora mais uma pergunta para vocês dois. Como que foi a preparação de elenco? Conta um pouco mais, porque é um assunto muito delicado e vocês não podem passar informações erradas em questão, não informações, né? Mas sim romantizar muito isso. Então, como que foi a preparação de elenco de vocês? Primeiro a gente teve como que é? A coisa pra passar, tipo, os testes pra passar. E foram, acho que 3 meses pros testes, né? O primeiro teste eu tava lá, não foi 3 meses? Foi? Ah, tá. É uma média de 3 meses. 3, 4. E eu tava lá na casa da minha prima, que ela mora lá em Floripa. Daí eu recebi que eu ia fazer, tipo, um teste pra um filme. Daí eu passei.
daí foi para outro teste, que daí foi presencial, que foi na Casa de Cultura. E teve vários testes, daí eu passei. Daí teve mais 3 meses de preparação de elenco. E depois a gente foi para as gravações. Foi muito legal. Assim, eu tava na casa da minha avó quando a gente recebeu o chamado que a minha avó ela mora perto de Floripa, ela mora lá pro balneário. E ela não morava lá, faz 2 anos. Não 2. Faz 1 ano, mais ou menos, que ela saiu de lá. E eu lembro que eu tava na casa dela, daqui a pouco chega uma mensagem no celular da minha mãe falando que tem uma mensagem que eles preparam, que a gente tem o contato da agência, daí a agência manda mensagem e a gente faz o teste. Daí eu tinha até aquele dia de noite, já tava, eu tinha até 10 horas para mandar. Daí a gente teve que ir para casa, fizemos o teste, daí a gente esperou um tempo e daqui a pouco a gente foi chamado. Foram 5 crianças chamadas para interpretar o Jonas depois de várias terem sido chamadas. Inclusive ela, só que o Jonas tinha personagem feminino e masculino. Era a Joana e o Jonas. Eu fiz teste também pro Jonas. Ela também fez o teste pro Jonas. Que legal. E daí a gente. Daí naquele dia, nos 5, eu tava muito confiante. Foram brincadeiras que ele fez, mas ele também, para selecionar esses 5, ele viu os trabalhos que cada um já tinha feito, observou, assim, o Adriano, ele fez isso, e ele viu que nós 5, né, eu, a Lívia, o Theo, a Ceci e a Mari, a gente tinha um potencial para gravar esse filme, e daí ele nos chamou. E foi muito emocionante, assim, sabe, que foi chamado para fazer o filme. Mais legal ainda nos testes, que nos testes a gente só brincava, a gente refazia cenas. Tinha uma vez, teve um teste que a gente fez lá na Casa de Cultura, na Maria, sabe? É lá em Porto Alegre. E a gente também fez num... que era... a gente fez no Rui, a gente conhece o Rui. É uma loja, joalheria. E daí lá no Rui, a gente ensaiava, a gente ia intercalando um dia no Mário A gente Quintana. ensaiou, inclusive, a gente ensaiou lá na escola Canadá, que a gente gravou. Foi na Escola Canadá que a gente gravou as cenas externas da casa de acolhimento. Mas como foi o teste para você? Assim? Como que foi o Caetano virar Jonas? Assim, o Adriano, ele tinha uma coisa que me marcou muito, que tinha uma brincadeira que ele fez com a gente. Eu acho que foi só comigo que eu saí aquele dia. Mas ele pegou uma bola, daí ele dizia, raiva. Daí tu tacava a bola na parede com raiva mesmo. Felicidade, daí tu só tacava a bola na parede. Medo, daí tu tacava desconfiado, sabe? Era uma coisa assim. E primeiro foi de brincadeira, depois a gente já começou a passar pra fazer pequenas cenas do filme. Ele pegava o celular dele e gravava uma cena do filme. Claro que não editada, sem figurino, sem nada. Era só a gente, eu, Lívia, Beca, Theo e Mari. E Ceci. Beca, não, Lívia. E a gente ia fazendo. Daqui a pouco foi, eu acho que no último mês dos ensaios, daí começou a vir, por exemplo, a Elisa, o Xaxá, a Polly, a Totia, que daí foi a primeira vez que a gente viu eles pessoalmente. Foi algo muito legal também conhecer eles pessoalmente. Foi caos. Não, eu acho que foi isso. Daí a última semana de teste, a gente já tava começando a fazer as cenas melhor, assim. A gente pegava o texto, a gente lia, a gente reproduzia a cena.
E daí daqui a pouco já tava nas gravações. E nas gravações daí a gente começou a fazer. Tiveram cenas que, por incrível que pareça, a gente conseguiu fazer em um take. Teve cena que a gente fez em um take. Teve uma. Daí a gente ganhou tempo pra fazer outras cenas daí ainda. Eu posso falar uma coisa? Tinha uma cena que o Caetano ele tinha que aparecer, só que ele ficou com Covid no dia. Daí, tipo, a gente fez a cena assim e ele apareceu, só que ele não apareceu, entendeu? A gente chamou ele, só que ele não apareceu daí. E eu não participava de uma agência quando eu fui chamada. Eu fazia teatro, só que daí ele fechou por causa da pandemia. Daí a minha professora de teatro era a esposa do Adri. Daí ela me indicou e eu fiz os testes. Só que daí depois eu entrei na mesma agência que o Caetano. Caraca, que legal. E qual é a mensagem, é uma pergunta geral, que vocês querem transmitir para as crianças hoje em dia? Primeiramente, você. Eu acho que ele é esse filme, né? Ele é um filme de Natal e a gente tem essa referência do filme de Natal ser muito animado, ser, né, uma coisa de aventura. E esse nosso filme, ele trata de questões profundas, assim. Eu acho que eles lidam com frustrações ali, né? Tanto de não ganhar os presentes, quanto de perdas ali que acontecem no meio da história, que eu não vou dar spoiler. Mas eu acho, já dando, eu acho muito legal, né, que a gente não idiotize as crianças, que a gente possa tratar dessas questões com elas, assim, e que a gente possa observar, entender que essas questões existem, né, que elas podem depois se confrontar com isso. Então, as crianças aprendem, né, adultos que estão ali. E é divertido, né, para os pais também, porque às vezes os pais vão assistir os filmes com as crianças e nem sempre é uma experiência, né, às vezes é uma experiência boa para a criança e o adulto está lá só acompanhando, né. Eu acho que esse filme não, acho que esse filme ele é uma aventura deliciosa para pais e filhos, assim. Então é a mensagem. Eu queria falar sobre o que você perguntou antes, né? Que trabalhar com criança, ainda mais pra gente que é adulto, é uma questão muito delicada, assim, né? A gente tem 12 horas de trabalho seguido, sem parar, faz parte do nosso contrato de trabalho. E trabalhar com criança não necessariamente dá para ser assim, né? A criança é mais delicada, a criança tem uma hora que eles desconcentram, que não volta mesmo. Eles podem estar ali acordados, mas a cabeça já não está mais funcionando. Não, foi uma diretíssima, não só para eles, mas como ele é com o infantil em geral, assim. Então, é mais delicado mesmo. Tem que ter um tempo também para a cabeça deles dar uma refrescada para eles voltarem a se concentrar. Mas eu vou falar que nós fomos muito sortudos nesse filme, que esse elenco infantil é muito legal. Os meninos, você tá vendo, né? Eles são talentosíssimos. Uma das coisas que eu fiquei mais feliz também é com a diversidade que tem no nosso filme, assim, com muitas crianças pretas, muitas crianças de várias cores, não só em questão de raça, mas também nós temos crianças mais pequenas, temos criança qual é o nome daquela atriz? A Thaís também, que é PCD, Eu vi. PCD, Ela tem uma perna mecânica. tem uma perna mecânica, então a gente fala sobre várias coisas, vários tipos de criança também nesse filme. E que eu amei trabalhar com criança, agora eu vou trabalhar sempre, tá? Se for assim igual a eles, tá tudo ótimo. E a mensagem que eu queria também passar fala sobre vários temas delicados, mas que é importante também, né? Apesar que a vida fica um pouco cresce. E agora, para vocês, o que vocês acham? Oi, barulho! Chama o Xaxá aí para fazer o Silvio Santos. E para você, qual é a mensagem que vocês querem passar para o público infantil? Eu acho que ele é um filme muito legal, assim, né? Que tem uma reviravolta, porque o Papai Noel ele tá triste, né? Que as crianças elas escrevem cartas só pedindo. Ninguém pergunta. Daí o Jonas, ele escreve uma carta perguntando como que o Papai Noel. Como que o Papai Noel tá. Não, se bem que, tipo,
Eu acho que já dá pra saber É. quem vai mandar uma carta, né? Eu acho, assim, tipo, leva impressão. Daí ele escreve uma carta e manda pro Papai Noel, né? Daí eles vão investigar, porque as crianças não estão recebendo presente de Natal. Daí vocês têm que ir no cinema pra ajudar a descobrir esse mistério. É mensagem. As- É, assim, ó. Eu acho que a mensagem que eu quero destacar aqui é que hoje em dia as crianças não estão mais tão ativas. Por exemplo, eu morava no condomínio, hoje eu moro em casa. E no condomínio onde eu morava, tinha muita criança. Então a gente todos os dias se reunia, chegava da escola, a gente ia até as 8 da noite, que era o horário que as pessoas iam comer e dormir. Daí a gente ficava brincando, e a gente aproveitava o dia inteiro. Hoje, quando a gente chega lá, tem pouquíssima criança, porque a maioria fica no celular. Então, como esse filme mexe muito com imaginação, é um filme que pode ajudar as crianças a terem criatividade, sabe? É algo que ajuda as crianças a pensar, porque a maioria delas perde tempo delas no celular, sabe? E muita criança hoje em dia também tá em miopia. Meu irmão mais novo, ano passado, ele nunca usou óculos na vida dele, ele tá usando óculos hoje, que ele ficava muito tempo no celular, ele pegou miopia. Mas quem gosta de videogame também vai gostar, né? Porque... Sim, até porque é um filme que tem a ver com isso. Sim, tem muita fixação. Aham. Não tava esperando aqui. Dando um spoiler. Aquele carro invisível. É muito legal. Não, pra mim o mais louco é o dinossauro de. Ah, o carrinho. Não é Lego não, aquilo, gente. São aqueles quadrados? Minecraft. Nossa, top demais. Aquilo é irado. E a gente fez tudo numa tela verde, a gente não A sabia gente que não aquilo ia tinha. entrar. Croma. Caraca, sério? Inclusive, é por isso que as minhas cenas favoritas são as de tela verde, porque eu não sabe o que vem pela frente. Só ficar pensando e eu gosto de gastar a imaginação. E a gente ficou muito tempo ali naquele carrinho. Sai imaginando. Esse dia foi demais. E, gente, eu tenho uma notícia pra dar pra vocês. Infelizmente, chegou ao fim. Gente, passou rápido, né? Meu Deus. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. E, é claro, a vocês, gente. Muito obrigado mesmo. É uma honra ter vocês todos aqui comigo. Eu espero ver cada um de vocês de novo. Então, vem comigo. Olha só. Aí, como é que é? Pode. Ela ia falar alguma coisa, depois você tem que falar. É verdade, esqueci. Corta, beleza? Só vou fazer uma chamada de lembrar de ir na primeira semana, pode ser? Beleza. Pode? Gente, que tem que ir na primeira semana assistir. É dia 14 de dezembro que estreia. Então, assim, é importantíssimo que vocês vão pro cinema, porque daí a gente cria força e o filme fica mais tempo em cartaz, tá? Isso é bem importante. Bora? E quanto mais vocês verem a semana, mais o filme fica em cartaz. E você pode chamar a mamãe, o papai, a vovó, a vovó, a titia, o irmão, o papagaio, o cachorro, todo mundo que você quiser. E, claro, para assistir uma carta para o Papai Noel. Então, vem comigo. Agora, família, e assistir uma carta para o Papai Noel? Pode? Pode, Pata! E é isso, então, vem comigo!